e os Renegados. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Duarte Vilaça, sócio fundador da Born, uma empresa que está a trabalhar com o turismo de Portugal. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Para promover Portugal na perspectiva do surf. Já lá vamos falar sobre essa promoção de pôr Portugal nas bocas do mundo. Para já, começando pelos jornais, quero destacar a vitória da seleção. Estava à espera de uma vitória conseguida já em tempo de descontos? Estava, claro que sim. O tema da seleção nacional é um tema que me é particularmente importante, não apenas por questões pessoais, mas também por questões profissionais. Há cerca de 10 anos atrás há um projeto que muda a minha vida e que se calhar me torna empresário, que tem a ver com o apuramento de Portugal, com a fase final em 2004 da seleção nacional, onde nós realizamos um trabalho na altura, quando as pessoas puseram as bandeiras todas à janela, envolvemos Luís Figo, o próprio selecionador Luís Filipe Scolari, e onde se calhar foi o momento mais importante de associação, de comunhão entre a seleção e o país. E de facto a seleção é um ativo muito importante para as marcas portuguesas e portanto este regresso também na minha atividade, o regresso às vitórias, é também um regresso de um conteúdo, de um tema que é muito importante. Acho que a renovação é sempre um tema positivo, fala-se de alguma renovação em Portugal, até a nível económico, em termos políticos também, e acho que isto é um novo elan para um tema que, quando começa a correr mal, às vezes as marcas tendem a dissociar-se um pouco dele. Portanto, este novo elan, esta nova perspectiva de irmos para o europeu com força, são ótimas notícias para os adeptos e também para as marcas que fazem desta associação à seleção uma oportunidade para comunicar mais. E acredita que Fernando Santos pode conseguir o que Scolari conseguiu na altura de haver esse envolvimento quase emocional por parte dos adeptos? Eu acho difícil. Acho que o engenheiro Fernando Santos tem um perfil um pouco mais introvertido. Aí caberá também, enfim, ver como é que ele pode fazer. O Luís Filipe Scolari, quando chegou a Portugal, a sua forma de se relacionar com os mídias, com a população, foi muito carismática. Aliás, ele começou a fazer isso também agora no Brasil, antes da fase final do Mundial. Mas eu acho que com o Cristiano Ronaldo e com a renovação, os novos atletas que estão a chegar à seleção, existe aqui espaço para que se crie uma renovação também e que se elimine este último fado, que aliás a vossa peça falava, e que se passe a olhar para um novo otimismo, que é aquilo que se pretende, e uma nova união à volta da seleção nacional. Ainda nessa perspectiva que fala de que uma equipa como marca, neste caso jogadores como marca, é possível que outros ocupem um espaço, ou pelo menos um espaço tão próximo de Cristiano Ronaldo como marca e o peso que tem no mercado? Acho que sim, acho que é muito importante. Acho que há claramente uma excessiva dependência de Cristiano Ronaldo em tudo o que diz, não apenas de jogo, mas toda a mediatização da seleção. E, portanto, é ótimo que com a chegada de novos jogadores essa mediatização se possa ir sendo diluída e que com isso possam emergir novas figuras com as quais as marcas portuguesas também possam trabalhar, os adeptos se possam também identificar e que no fundo acabem por retirar um pouco de pressão até sobre o capitão, que acaba por muitas das vezes ter que estar demasiado exposto àquilo que é a imprensa e toda a explicação daquilo que se vai passando na seleção nacional. Olhando para outros temas que fazem parte dos jornais de hoje, opta também por um tema de cultura. De alguma forma, acaba por haver aqui um fio condutor. É um canadiano, mais conhecido pela música do que concretamente pela fotografia, mas ele acaba também por, de alguma forma, colocar Portugal, ou neste caso o fado, nas bocas do mundo e por uma questão estética. Claro, e isto é muito interessante e também falando na minha área, se falarmos da seleção nacional, a emergência de novos valores no fado também é muito importante. Este regresso de Bryan Adams, uma figura internacional que vem a Portugal e que retrata o fado de uma forma diferente e de novos valores, como Gisela João, o Carminho, Aldina, enfim, Ana Moura, é um sinal muito positivo daquilo que o fado pode ser enquanto crescimento. Nós vemos estas fadistas a fazerem carreiras internacionais, já passam mais tempo fora do país, às vezes, do que até em Portugal. Eu recordo-me ao longo da minha atividade ter feito 2 ou 3 campanhas onde fizemos a associação a fadistas. Eu acho que existe muito mais espaço para que isso aconteça. Algumas marcas, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, já faz o seu próprio festival de fado em Lisboa a crescer bastante. Enfim, e este contágio do fado sair das suas fronteiras para se deixar fotografar, é pena que tenha que ser
com o Bryan Adams, este regresso que se saúda a Cascais. Mas depois do fado ter sido consagrado Património da Humanidade, acho que é um desafio para que o fado saiba aproveitar esse momento, não adormeça em cima dessa consagração e, através destas pontes com outras áreas culturais, consiga sobressair. Eu só a título de exemplo, há pouco tempo falava com o responsável do fado que me dizia, estávamos a conversar sobre de que forma é que se pode ensinar o fado a jovens portugueses. Ela dizia que o fado não se ensina, que o fado se nasce com e, portanto, colocava de lado a hipótese de, por exemplo, fazer uma escola de fado ou uma coisa do género. E, portanto, esta tradição, às vezes é preciso conjugar esta tradição e este rigor com alguma necessidade de abertura a projetos de comunicação e de envolvimento com os portugueses. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, mas este é claramente um caso que abre fronteiras do fado para a população. Mas neste caso concreto, esta boa fama de que o fado português goza, a qualidade é a de sempre, mas não deriva também um pouco da embalagem? A qualidade existe, mas são mulheres extremamente bonitas, claro, jovens. Isso ajuda a vender a marca fado lá fora? Claro que sim. As capas dos CDs das fadistas, os videoclipes que estão a fazer, a forma como escolhem realizadores que vêm do cinema para fazer os seus videoclipes, já é enfim, é uma renovação total, que eu acho que resulta mais das fadistas em si, do que propriamente de uma concertação que exista, de alguma forma, de quem esteja a pensar o fado. Ainda bem, são fadistas muito novas, têm um talento incrível. Eu acho que saber jogar na cultura popular, não apenas com o conteúdo musical do fado, mas com a imagem e com a relação com os fãs, pronto, mais uma vez são bons sinais, é mais um sinal de renovação que se assinala e que está bem traduzido aqui nas páginas dos jornais. Os jornais hoje falam também da ida às urnas dos moçambicanos, que já começou há algumas horas. Porquê é que queres destacar estas eleições em Moçambique? Olha, a Born, além de ter escritório em Portugal, tem também em Angola e já trabalhamos também para Moçambique. Obviamente que uma das questões que está mais ligada à nossa maior presença em Moçambique, por exemplo, tem a ver com esta questão da estabilidade social e da estabilidade política em Moçambique. Fala-se muito da riqueza que pode advir da exploração energética cerca de 2020, a partir de 2020, em Moçambique. Portanto, é o momento de se consolidar a jovem democracia moçambicana, é o momento de que haja uma grande participação política e que haja, no fundo, um respeito pelos resultados quando saírem, que julgo que vai haver, eu julgo que os resultados sairão a partir de sexta-feira, e há, no fundo, uma enorme expectativa, depois de alguma conturbação em 2013, que esta possa ser um momento de consolidação da democracia em Moçambique e que, a partir daí, os negócios a economia possa prosperar, as empresas portuguesas e internacionais e até as angolanas que já têm relações comerciais com Moçambique possam encontrar um espaço mais calmo para fazer os seus investimentos, para deslocar, caso seja, deslocar profissionais para se estabilizarem lá com as suas famílias e, no fundo, para dar continuidade. As empresas portuguesas são boas notícias se o processo for um processo normal e abre mais oportunidades para as empresas portuguesas seguirem o seu processo de internacionalização. Há também a vontade, a ambição da Ryanair que está expressa nos jornais de hoje. O que é certo é que estas viagens constantes para Lisboa já puseram o mercado dos transportes públicos a mexer. Há também uma vida que a cidade do Porto ganhou nos últimos anos. É um foco de outros negócios, o que este negócio acaba por gerar? Eu também escolho o turismo. Eu acho que é um caso de uma alteração de paradigma de comunicação. Eu julgo que o turismo em Portugal, no passado, comunicava um pouco tudo das formas mais convencionais, ou seja, em grandes campanhas de publicidade. Eu acho que o turismo, de alguma forma, tem, através das redes sociais e de trabalhos mais editoriais, tem conseguido fazer passar uma ideia, quer do Porto, quer de Portugal e de Lisboa também, e a eficácia dessas campanhas e das próprias cidades, aliás, a cidade do Porto lançou agora a sua marca também. Tudo isto, toda esta nova forma de trabalhar e de comunicar os destinos nacionais, muito mais orientado, muito mais dirigido para as redes sociais, tem tido resultados. E este resultado do Porto e estas notícias da Ryanair, que penso que vai trazer cerca de 3 milhões de pessoas por ano para o Porto, são notícias fantásticas.
Duarte Vilaça, olhando para aquilo que é a missão da Born em colaboração com o Turismo de Portugal, esta campanha que está em marcha, usando um homem que tem dado visibilidade a Portugal nos últimos tempos, Gareth McNamara, é possível vender Portugal não vendendo apenas a Nazaré nesta campanha? Eu acho que sim. Para lhe fazer um enquadramento, se você pensar que vai a um jantar normalmente com amigos seus e que a maior parte das pessoas está ao telemóvel, se captar a atenção de uma pessoa que está no seu fórum normal é tão difícil, imagine para uma marca e para os milhões de marcas que existem no mundo, é cada vez mais difícil captar a atenção dos consumidores. Por isso a Born especializou-se um pouco em criar novos formatos quando a publicidade convencional tem tido a sua eficácia completamente a cair. Daí tínhamos desenvolvido projetos como o Mega Picnic do Continente, aliás, que a RTP até tem estado associada, e também este projeto do turismo, que passa por uma forma diferente de comunicar o destino de Portugal, criando uma história, criando um documentário à volta de Gareth McNamara, obviamente, mas estendendo a sua associação a uma área específica, capitalizando a enorme goodwill que ele tem junto dos mídias nacionais e internacionais, e isso de facto é fantástico. Quando nós estamos com o Gareth pelo país fora, de norte a sul do país, as pessoas reconhecem o Gareth na rua, e isso é um ativo de comunicação que não deve ser desperdiçado. E, portanto, para responder à sua pergunta, é claro que é possível dissociá-lo daquele destino em particular. O Gareth, acho que foi um périplo muito interessante, 20 e tal dias pelo país fora, onde foi muito interessante para a equipa que esteve no terreno ver a própria forma como Gareth se surpreendia, não apenas com as praias, com as ondas, mas também com a gastronomia, com a restauração, com hotéis, enfim, com outros equipamentos turísticos do país. E, portanto, esta forma de criar um documentário de 7 episódios que vão estar online e vão estar comunicados internacionalmente em fóruns de surf, acompanhando agora a etapa mundial de surf que está a acontecer em Portugal, é uma forma de se contar uma história mais dirigida para a comunidade de surf que adora surf, adora Mas o que eu ia perguntar, há um target específico, o alvo desta campanha em termos de idades? O surf é já muito abrangente, não é apenas vai até, mesmo em termos de segmento de classes sociais. Vocês têm um alvo específico que querem atingir? Sim, existe um pouco a ideia de que, em vez de comunicar para toda a gente o destino de Portugal, se quer comunicar para uma comunidade de surfistas, não apenas os profissionais que já vão conhecer, profissionais e surfistas hardcore, digamos assim, que enfim, já têm os seus equipamentos e que já fazem a sua escolha de destino, mas também pessoas que também integram nas suas viagens um pouco o surf. E, portanto, é para essas pessoas também, que não são propriamente, que não escolhem o surf como o tema principal, mas que se calhar como um agregado para o seu mix de viagens. E, portanto, estes episódios retratam não apenas as ondas, mas também uma quantidade de outras soluções que os turistas podem descobrir em Portugal. E, no fundo, essa comunicação é isso que se pretende, é trazer mais pessoas para Portugal, num nicho muito particular. Se é uma comunidade que adora, obviamente, aquilo que faz, portanto, vai estar mais atenta a uma referência como o Gareth McNamara, que viaja muito e que traz também uma ideia de país e uma... enfim, há alguma ideia de modernidade ao país também, que também é interessante. Duarte Vilaça, obrigada e um bom dia. Atualizamos agora a informação que marca